Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje escolhemos o vídeo que fala de um ponto fraco encontrado pela Ucrânia, pela OTAN, em relação à Rússia, e a gente vai fazer esse react. Nelson Davis, seja bem-vindo nessa nossa parceria. Olá, Fernando. Olá, Ricardo. Prazer muito grande estar aqui com vocês, né, fazendo react aí sobre o nosso amigo, querido comandante Robson Farinazzo. Bom, vamos lá. Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos analisar aí, né, as consequências desse ataque ucraniano na Crimeia e do ataque que houve também, o ataque terrorista no Daguestão. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, comente, compartilhe, dê o seu like, né? Para nós também. Contribuir com o Super Sticker ou Super Chat, você estará contribuindo para o crescimento aí da nossa mídia. Bom, dito isso, eu preciso colocar algumas considerações bastante importantes. Em primeiro lugar, é que a OTAN descobriu o ponto fraco da Rússia. Qual é o ponto fraco? Ela atacar, né, alvos civis aí que vão deixar o Putin numa situação bastante constrangedora, usando ISR, né, inteligência, surveillance, etc., dos drones americanos, e que a Rússia não pode fazer nada temendo uma terceira guerra mundial. Bom, o comandante agora surpreendeu a todos, né? Porque ele, pela primeira vez, demonstra uma preocupação real, né, de um suposto ponto fraco, e assim ele começa aí falando sobre uma terceira guerra mundial que seria a única saída para a Rússia. Realmente, a única saída para a Rússia seria a Terceira Guerra Mundial? Bom, meus amigos, a Ucrânia efetuou esse ataque, né, com 5 mísseis, vamos chamar de ATACMS, né, sigla para ATACMS, fornecido pelos Estados Unidos, com orientação de instrutores dos Estados Unidos e a guiagem do GPS, né, norte-americano até os possíveis alvos. Não sabemos exatamente quais seriam esses alvos da Ucrânia, /Estados Unidos, OTAN, né? Mas 4 deles foram interceptados e um projétil antiaéreo explodiu próximo dele, desviando a sua rota, mas não o suficiente para livrar as pessoas que estavam na praia, causando aí mais de 150 feridos e 5 mortos. A preocupação do comandante é sobre essa tentativa de ataque se tornar corriqueira, né? Em relação aos civis, porque a saída da Ucrânia é jogar a população russa contra o seu presidente, mostrando assim uma fraqueza russa. Eu não acho que esses ataques com mísseis ATACMS serão preponderantes, eles não têm o poder de mudar o curso da guerra. Agora, se esses ataques persistirem, forem frequentes, aí devemos ver sim uma preocupação, né, fundamentada nisso que o comandante está dizendo. Até o momento, não acho que isso seja preponderante para mudar o curso da guerra e levar a Rússia a uma derrota. Pois é, pessoal, é que ele não fala só dos mísseis, né? Ele coloca também a questão da Daguestão, né? Se a gente for lembrar aí a questão de Crocos, que teve aí um ataque logo no início do ano, e agora também no Daguestão, tiveram 2 ataques pelo grupo El, né? Ou pelo menos supõe-se, né? Que a reivindicação não tem uma reivindicação, o modus operandi ele é diferente, mas ataca civis. Então é aquele negócio, né? Eu creio que o ponto aqui é saber como é que o povo russo vai reagir, tá? Principalmente as oligarquias, porque a gente não pode esquecer, nós estamos falando aqui de eventos que vieram logo depois da decisão que vai barrar os ativos russos. Então, ativos não só do governo, mas também da população russa, né? E principalmente dos oligarcas. Então, é aquele negócio, oligarcas, tem os oligarcas russos que são contra, de oposição ao Putin, e tem os oligarcas que, mesmo aliados com o Putin, a gente não pode descartar que eles também são aliados até a segunda página, né? Eles podem virar oposição, dependendo do interesse, né? Bom, vamos lá. Então, o que eles vão fazer daqui para frente? Eles vão intensificar esses ataques até chegar num ponto
que a própria sociedade vai ver fraqueza no Putin, uma parte da liderança pode afastá-lo. Isso pode acontecer. Isso aí a gente não pode descartar essa possibilidade. Por quê? Né? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles viram que essa é uma linha viável. Eu creio que isso pode gerar um efeito contrário, né? Porque o povo russo é um povo resiliente, um povo acostumado, sofreu muito com guerras, né? Também boicotes econômicos, né? As sanções econômicas. Eu creio que se os ataques forem frequentes e não tiver uma resposta, aí sim eu concordo plenamente com o comandante Robson Farinazzi. Por enquanto foi apenas um ataque, né? Mas pode ter o efeito contrário do que os ucranianos esperam. A possibilidade ali de enfraquecimento com relação ao Putin, militarmente, eu creio ser um pouco mais complexo, tá? Mas uma possibilidade de enfraquecimento seria uma desestabilização política dentro da Rússia. Isso daqui é fato. A possibilidade com relação aos oligarcas existe e é aquele negócio, até onde vai ferir no bolso, né, da população. Esse que é o ponto. Vamos continuar. A Rússia estabeleceu linhas vermelhas e depois deixou que a OTAN ultrapassasse, eles olharam, olha, tem uma fraqueza aqui, tem um ponto fraco, vamos em cima porque não tem problema. E vão até onde der. Né? E o onde der aí a Rússia perder essa guerra. A possibilidade real existe. Eu analiso essa guerra há quase 2 anos e 5 meses aí. Bom, eu acho assim, que não tem esse medo todo, assim, da Rússia perder a guerra, mas enfim, o que vocês acham? Olha, para a Rússia perder a guerra, precisa de uma série de eventos. Não será os mísseis atacam sobre a população civil, né, que vai fazer isso. A não ser, como eu disse na minha fala anterior, se isso tornar corriqueiro, for muito frequente, né, se direto atacarem a população civil, e essa população, eu acho que em vez de pedir a saída de Putin, vai querer uma resposta drástica, né? Aí Putin teria que reagir. Mas até então estamos falando de um ataque. E reforçando, dos 5 mísseis que foram lançados, 4 deles foram abatidos, né? Então a taxa de sucesso é muito. Agora a gente não sabe quantos ataques, Fernando e Ricardo, os ucranianos têm, né? Vamos dizer que tem um pacote de 100, né? Creio que não seja muito mais do que isso, né? Porque é um sistema caro. Se de 100, 20 passar, pode fazer estrago na população civil, né? Pode terrorizar a população civil, mas estrategicamente falando, não tem o poder de destruir as indústrias russas e frear o ímpeto russo na guerra, até porque vimos aí uma saraivada, 24 horas de ataques massivos da Rússia contra a Ucrânia, e creio que essa está sendo a resposta, uma resposta não falada, né? Não falada publicamente. Estamos fazendo esse ataque em resposta a esse ataque ucraniano. A resposta está sendo de uma forma, vamos dizer assim, velada, né? Sem falar que é uma resposta. Fernando e Nelson, uma coisa que eu vejo, a Rússia ela tem atuado, tá, muito dentro das regras internacionais, até para evitar aí a máquina da imprensa, né, a propaganda, que nesse ponto aqui, por enquanto, ainda quem lidera aí é o Ocidente. Então eu vejo esse ponto aqui como um ponto preponderante para uma regra que a Rússia está usando, uma estratégia que a Rússia está usando, e onde a OTAN e a Ucrânia tem usado uma outra tática completamente diferente, tá? Enquanto um está indo por uma operação especial, o outro está indo por uma guerra, entendeu? Bom, vamos continuar aqui. É a primeira vez que eu vejo isso, que efetivamente a Rússia está começando a ser colocada no corner do ringue. A OTAN finalmente descobriu o ponto fraco da Rússia, né? Foi gol deles, acertaram, né? E vão continuar expandindo isso. Eu não tenho a menor dúvida disso, a não ser que a Rússia reaja. Reagir é destruir todos os drones mesmo que operam nas circunvizinhanças ali. Se a Rússia não fizer isso, ela vai perder essa guerra. Isso eu não tenho. Esse ataque não é bem um drone, né? É míssil mesmo, né? Isso, é um míssil que pode atingir aí até 300 quilômetros de distância. Parece que foi fornecido para a Ucrânia, tem o poder de atingir entre 120 e 150 quilômetros, né? Ou seja, pode atingir alvos dentro da Rússia tranquilamente. Agora, o comandante fala a respeito de uma resposta russa, né? Por exemplo, abater os drones. Talvez fosse os Estados Unidos fizessem isso contra o Irã. Nós já vimos no passado, em 2019, quando os iranianos derrubaram um drone dos Estados Unidos, considerado o mais caro do mundo naquela época. E nós não estamos vendo isso em relação aos russos. Os russos não estão atacando os drones norte-americanos. Saiu aí
notícia de que o drone dos Estados Unidos teria sido abatido, mas não tivemos comprovação disso, né? Não vi em nenhuma mídia russa mais confiável também falando sobre isso. Mas a resposta russa está sendo dada no campo de batalha, no dia a dia, e continuo batendo na tecla que, se for um ponto fraco, a Ucrânia terá que fazer mais vezes, né? É como dois lutadores no ringue. Quando um descobre o ponto fraco do outro, por exemplo, começa a bater lá no baço, vê que o cara sentiu e começa a querer bater só ali, né? Então, para a gente saber efetivamente se é um ponto fraco russo, teríamos que esperar, temos que aguardar os novos ataques dos ucranianos. Até lembrando que os sistemas ATACMS é um sistema caro e eles não têm em grande quantidade assim. Então, eu estou vendo aqui o que seria esse corner do ringue que ele coloca, né? É colocado até pelo Nelson, tá? O corner do ringue, pelo que eu estou vendo, é justamente essa questão da operação especial. Tá? Uma coisa é uma operação especial limitada a uma missão muito específica, que é o que a Rússia tem utilizado até agora. Outra coisa é uma declaração de estado de guerra mesmo, embora a Rússia já esteja com os protocolos prontos para isso desde lá de 2022, tá? Então é assim, a fraqueza desse momento, eu creio que seja justamente uma decretação de um estado de guerra, porque a Rússia, ela tem se fortalecido economicamente e uma decretação de guerra nesse momento vai fazer com que toda a produção do país seja destinada ao conflito, entendeu? E isso daqui, economicamente falando, seria realmente um dos calcanhares de Aquiles ali dentro da Rússia, que realmente podem colocar eles ali num corner. Então, isso daqui, aliado com o que ele falou, o Farinazzo falou no começo, de temer uma terceira guerra mundial, isso daqui é real. Vamos prosseguir. A mínima dúvida. E outra, tem uma outra coisa também, né? A partir do momento que a Rússia passa essa imagem de fraqueza, né? Vão levantar aí ouvidos no chamado sul global. Os países vão começar a olhar e falar: o negócio não é bem assim, não. Os Estados Unidos não estão fracos, não. A Rússia está vacilando com eles. É muito ruim, né? Isso para a Rússia é muito ruim. A OTAN efetivamente marcou um gol de placa ao descobrir esse ponto fraco da Rússia. Vai explorar, vai ficar muito pior daqui para frente. O que a gente calcula é que, como eles perderam o respeito, eles vão insistir nessa linha de ação. Os ataques se tornarão cada vez mais ousados. A população civil vai sofrer muito, Donbás, da Crimeia, vai sofrer bastante, né? Até chegar num ponto que a Rússia decide, ou ela vai para cima. Com certeza a Rússia é vista como um líder, né, juntamente com a China, do sul global, é uma alternativa aí ao Ocidente, e se tiver mostrar uma imagem de fraqueza, isso pode sim afetar, mas não creio que seja o caso por causa desse ataque específico. Estamos falando, pessoal, de um único ataque com mísseis aí ATACMS, né, que não efetivamente acertou a indústria de defesa da Rússia. Talvez esse poderia ser o objetivo, ou não, né? O objetivo talvez fosse realmente causar o terror na população russa, porque eu acho que uma tentativa da Ucrânia de virar maré seria jogar o povo russo contra o seu presidente, mas pode ter o efeito contrário, né? Pode fazer com que o povo queira que o presidente russo parta literalmente para uma guerra mais pesada contra os ucranianos. Não consigo ver como uma fraqueza, né? Agora, teremos que permitir o tempo, né? O tempo vai nos dizer se é uma fraqueza ou não, caso os ucranianos façam novos ataques dessa magnitude. Se fizer e os russos não dar uma resposta à altura, com certeza aí será uma fraqueza na minha visão. Pois é, Fernando, Nelsinho, essa questão do sul global é complexa, tá? O que acontece é que eu estou vendo que a gente está num processo. O BRICS, o sul global, eles estão num processo que foi iniciado a partir de 2022, mas é um processo que não tem volta, tá? Esse processo, realmente, ele, uma vez que iniciou, não tem mais retorno. A questão é saber em que fase desse processo se está. Porque, por exemplo, a gente tem os países africanos que estão se desvencilhando dos seus colonizadores, e estão buscando aí uma independência maior, impulsionados até por apoios diretos ou indiretos por parte da Rússia. Então, sim, nós podemos ter esse processo, mas é sempre bom lembrar que a gente tem a situação não se limita apenas aos mísseis ATACMS, mas também as tentativas de revoluções coloridas que foram tentadas ser instaladas na Geórgia, tá? Outra que está sendo tentada ser colocada ali no Daguestão,
tá? Tentando se formar ali, manipular ali a opinião pública, e isso sim é uma situação que pode sim ter um resultado um pouco mais contundente, onde eu creio que esse é o ponto que o comandante está falando. Ele não está colocando apenas os mísseis, mas sim aos ataques internos, onde sim é possível, há uma possibilidade de desestabilização. A gente chegou no ponto assim, no anticlímax, né, dessa guerra. A Ucrânia talvez consiga ganhar essa guerra, porque qualquer acordo que a Rússia aceite agora é uma vitória da Ucrânia. A Ucrânia talvez consiga ganhar essa guerra mesmo tendo uma inferioridade gritante no campo de batalha. Isso pode efetivamente acontecer. É assim, a gente tem que aguardar novos ataques para saber se após esses novos ataques não muda a postura do Putin, não muda a postura oficial do Kremlin. Eu acho muito prematuro a gente falar numa vitória ucraniana, né? Até porque os russos ocupam ali 20% do território ucraniano. Qualquer acordo que partir agora vai partir sobre os termos russos, né? Ou seja, os ucranianos vão aceitar os russos ficarem com 20% do seu território? E se aceitarem, isso pode ser considerado uma vitória da Ucrânia? É uma pergunta bastante interessante. Nós estamos vendo uma degradação das forças ucranianas, onde homens sem experiência alguma, guardas de trânsito estão sendo enviados para a linha de frente, mulheres já foram enviadas, inclusive mulheres grávidas. Estamos vendo um exército ucraniano muito enfraquecido em relação ao que começou os confrontos com os russos, né? Lembrando que as melhores tropas da Ucrânia foram perdidas nas batalhas de Mariupol, Bakhmut e, por último, agora em Avdiivka, né? As forças especiais, as tropas de elite, homens muito bem treinados, são anos de treinamentos. Você pegar um cidadão civil que nunca pegou em uma arma para substituir esse soldado muito bem treinado é impossível, né? Você não se substitui um material humano muito qualificado. Então eu vejo uma fraqueza enorme dentro das Forças Armadas da Ucrânia. Nós vimos a Rússia bombardeando possíveis aeródromos, né, que podem receber aí os caças F-16, ou seja, os russos estão dando uma resposta, sem falar que é uma resposta, né? Foram 24 horas de intensos bombardeios e eu concluo que isso seja uma resposta dos russos, né? Não consigo ver, no momento, a não ser que os ataques persistam, como uma fraqueza e que a Ucrânia possa virar a maré a seu favor. Eu já vejo de uma seguinte maneira, um pouquinho diferente, porque assim, enquanto vocês têm realmente um ataque a civis através dos mísseis ATACMS, a questão é que o novo ataque, principalmente com relação ao Daguestão, é um novo ataque, porque se a gente for considerar a Crocus, foi o primeiro, e agora nós estamos tendo o do Daguestão, que foram 2 ataques reivindicados ali, pelo menos o Ocidente fala do grupo El, tá? E a grande questão não segue o mesmo modus operandi do grupo El. Então, eu não vi até agora, não sei se teve, realmente eu não observei agora, mas eu não vi reivindicações de algum grupo dentro dos padrões dos grupos muçulmanos reivindicarem esse atentado, como a imprensa falou. Então, é assim, dentro desse quesito, esse já é um novo ataque contra a população civil, ali contra uma igreja ortodoxa, contra judeus e contra civis, né? Isso daqui realmente é preocupante. Ricardo, mas é irrelevante para mudar o curso da guerra. A não ser que você chegue ao ponto de ter um clamor popular, né, Nelson? Uma coisa é a guerra, outra coisa é você começar a tentativa do Ocidente de desestabilizar a Rússia, né? Porque o que a Ucrânia tem na mão e o Ocidente agora é uma guerra híbrida, uma tentativa de desestabilizar a Rússia, porque militarmente falando e economicamente falando, provou ser impossível, né? Pois é. Eu não diria 100% impossível, tá? Na verdade, tudo é possível, tá? Nós estamos vivendo aqui uma situação de conflito, então o que acontecer está valendo. É ponto para um lado, ponto para o outro, entendeu? Bom, eu digo impossível porque eu já fiz um panorama das tropas ucranianas, né? A situação que estão. Nós estamos vendo um crescimento da indústria bélica russa, cresceu como nunca, um país estando em guerra
e agora sendo atacado, né? São ataques mínimos, ao meu ver, mas está sendo atacado. E um crescimento econômico maior que o do Brasil, por exemplo, que não está em guerra. Vamos prosseguir, aí o debate continua na próxima pausa. As repercussões, que a gente que está acompanhando isso, as repercussões são muito negativas para a Rússia. Aí surgiu o boato aí que a Rússia derrubou um drone, etc. Olha, eu acho tudo isso meio fake. Eu não vi nenhuma prova até agora, não vi reclamações dos Estados Unidos. Eu acho isso muito pouco provável, né? Eu não estou comprando muito essa história, não. A não ser que no decorrer do dia de hoje, né, dia 25 agora, apareçam provas. Mas até então, a gente acha que a Rússia não fez e não fará nada, e em virtude desse não fez e não fará nada, a OTAN vai ficar cada vez mais ousada. A quantidade de atentados vai aumentar, né? A quantidade de ataques com mísseis a alvos civis vai se tornar uma constância, vai se tornar praticamente o novo normal, até chegar num ponto que a Rússia perde a guerra. Simplesmente ela perde por pontos aí. A liderança russa fala, não tem mais condições de continuar isso daí. É um fato. Né? É o seguinte, ele fala da possibilidade real e ele insiste em que a OTAN vai aumentar a quantidade de ataques e dos atentados. O ponto principal é assim, a coerência do argumento do comandante está assim, dependendo de se vai haver ou não continuidade de ataques e uma descontinuidade, não de resposta, porque está havendo resposta, mas aí realmente, assim, o que o comandante está falando vai ter o maior sentido do mundo se qualquer atitude que a Ucrânia tomar no próximo ataque, a Rússia, ainda que responda, não responda aos anseios de uma população que pode começar a exigir que ela ou que ele, Putin, realmente escalhe a coisa para um nível de guerra, para um estado de guerra. Em relação aos drones, a gente não tem comprovação nenhuma de que esse drone, né, parece que foi um drone dos Estados Unidos, foi abatido pelos russos. Nós não temos comprovação nenhuma quanto a isso. Eu assisti um vídeo num outro canal, que eu não vou citar o nome, inclusive o canal, ele é pró-OTAN, mas trouxe uma informação bastante relevante, de que no dia que esse alegado drone caiu, houve ligações intensas, né, se não me engano, Lloyd Austin, ligando, falando com alguém do Kremlin, né, e foi uma conversa muito longa, e ali surge a possibilidade de que, dentro dessa conversa, os norte-americanos e os russos jogaram para debaixo do tapete se realmente os russos derrubaram esse drone, talvez possa ter surgido uma espécie assim, de acordo, né? Nós nunca vamos saber, né? Até agora não temos comprovação nenhuma, então, por enquanto, eu também concordo com o comandante, vamos tratar como uma fake news a derrubada desse drone, mas que no dia da derrubada do suposto drone houve uma ligação muito longa entre representantes da Casa Branca e também representantes russos, né? Eu continuo batendo na tecla que para a gente falar de uma fraqueza russa, nós temos que esperar os novos eventos. Nesse ponto aqui, esperar pelos novos eventos, eu concordo com o Nelson, concordo com você também, Fernando, e isso daqui é preponderante, porque o que dá para a gente concluir, Fernando e Nelson, que a gente também tem acompanhado bastante esse conflito, é que a OTAN, junto com a Ucrânia e tudo mais, eles estão partindo por tudo ou nada. Acabou o que é certo, o que é errado, vamos por tudo ou nada, tá? Então, eles estão partindo para esse ponto. Tá? Agora, o que vai acontecer daí, a partir desse momento em que existe esse movimento, até, vamos dizer assim, um pouco inconsequente, mas compreensível por parte de quem está lutando para continuar existindo, a questão é que realmente nós estamos indo por tudo ou nada e pode acontecer qualquer coisa. Sabe quando você vai tomar um banho assim, numa água gelada, você coloca o dedinho assim, você sente água, aí você coloca a mão, né, você vai colocando o braço, aí você já coloca uma parte do ombro. É o que a Ucrânia e a OTAN estão fazendo, né? Talvez é nesse sentido que o comandante faz a sua abordagem, né? Da OTAN está tentando passar os limites estabelecidos pelos russos. Eu volto a afirmar, né? Se fossem os iranianos, poderiam
ter sim derrubado esse drone, que eles já fizeram isso no passado, né? E talvez, aí vamos ficar no campo da especulação, Medvedev, se fosse o presidente, poderia ter tomado outras ações. Só que a gente sabe muito bem que uma coisa é você falar, né? Agora, para ele está numa situação cômoda de fazer suas bravatas, né? O Medvedev. Como presidente, você tomar uma ação, aí você tem que ser algo muito mais bem pensado. E, assim, o que acontece? Se a Rússia perder, ela não perdeu tanto por acertos da OTAN, perdeu pelos seus próprios erros, porque ela poderia ter resolvido isso. Né? Poderia ter resolvido isso, traçado uma linha vermelha dali para frente. Vamos ver o que a gente vai fazer. Né? Nessa história de lutar para evitar uma terceira guerra mundial, ela vai acabar sofrendo uma derrota muito maior. O jogo da guerra é uma solução de compromisso. Você tem que começar a olhar e falar o seguinte: ó, tudo bem que isso aqui eu não quero, mas para eu aceitar o que eu não quero, eu vou acabar tendo que engolir coisas talvez muito piores. E é o caminho que as coisas estão efetivamente entrando, né? Um caminho de coisas muito piores. Por quê? Para a Rússia. Eles falam que, não, nossa linha vermelha, mas não faz nada. Então o outro lado olha e fala: não tem problema, vai em frente, porque eles devem virar para os Zelensky e falar: luz verde aí, vai em frente, vê o que você consegue, porque o outro lado lá está tranquilo. Se achou o ponto fraco, insista nele. É uma coisa que a gente faz, né? É o normal da guerra. Você achou um ponto fraco do inimigo, lógico, você vai apostar suas fichas ali, né? Você vai carregar todas as suas fichas para aquela vertente que você sabe que ela é efetivamente promissora. E a OTAN descobriu o ponto fraco da Rússia. Quais vão ser os novos passos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Por parte da Rússia. Por parte da OTAN, eu já disse aqui, eles vão insistir nessa linha de ação, que isso pode efetivamente dar resultados. Nada do que se fez até agora com a Rússia deu resultados. As sanções não adiantaram nada, né? A ofensiva ucraniana nem se fala. Os ataques a algumas bases aí, nada disso fez efeito, mas esse ataque à população civil, isso mostra fraquezas da Rússia. E nessa região do mundo, se você expor uma fraqueza sua, você fica bastante fragilizado, e é isso o que está acontecendo no momento. Ainda não houve um segundo ataque para a gente poder avaliar melhor, né? Não houve um novo ataque, né? Fica difícil a gente medir o tamanho dessa possível fraqueza russa, né? Porque até agora, realmente, tudo que a Ucrânia tentou e tudo que eles colocaram no campo de batalha foram destruídos, né? Sistemas HIMARS, mas eles ainda têm, né? Porque, se não me engano, esse sistema ATACMS está sendo disparado pelo sistema HIMARS, né? Mas tudo que os ucranianos colocaram no campo de batalha foram destruídos, né? Não teve nenhum game changer capaz de virar a maré do jogo. Agora, apavorar a população civil é uma possibilidade que os ucranianos barra OTAN viram, né, para tentar jogar a população contra os russos. Mas isso, não tem como a gente dizer isso agora, porque a gente teria que esperar novos ataques. Volto a frisar que isso também poderia ter um efeito muito reverso, que ao invés de jogar a população contra o Putin, pode acabar jogando a favor, no sentido de pedir ataques mais pesados, ataques como nunca antes os russos ainda fizeram. Lembrando que no começo da operação militar especial, eu, o comandante, né, vários outros, a gente não estava entendendo os modos operantes da Rússia conduzir a guerra, né? Por exemplo, diversas lives viu o comandante falando por que os russos não bombardearam as pontes, né? Eram 27 pontes, 28 sobre o rio de Dnipro, né? Os modos operantes russos, eles são meio estranhos mesmo da gente entender, mas dentro desse modo estranho, eles ali estão dominando 20%, consolidando 20% do território ucraniano. Não basta você também ir avançar, né, para um mapinha mudar de cor, não é isso. Você tem que consolidar. Então, os russos estão consolidando essa faixa territorial, por isso um avanço lento, e os russos adotaram uma guerra de degradação de forças das tropas ucranianas e tudo que vem do Ocidente. Então, eu acho difícil para a Ucrânia, se nada mirabolante acontecer, eles virar guerra. Como o Ricardo falou, né, anteriormente, dizendo que uma guerra tudo pode acontecer. Avaliando no que está acontecendo hoje, eu acho improvável os ucranianos, com toda a ajuda da OTAN, reverterem a maré, né, a seu favor. Agora, a gente não pode descartar
tem que acontecer algo muito mirabolante para que a Ucrânia tenha aí uma vantagem sobre a Rússia. Esse é o meu ponto de vista. Então, a questão toda que eu vejo é a questão do que seria esse lado frágil, tá? Porque o que seria estar fragilizado? Tá? É a questão da Rússia estar levando a questão para um ponto de operação especial e não ter colocado um estado de guerra, tá? Porque o que aconteceria? Se a Rússia decretar o estado de guerra, tá? Aí a OTAN vai entrar com tudo. Tá? Então, vai chamar a OTAN para o conflito. Ao mesmo tempo que o ataque, pelo que eu estou entendendo, que o Robson Farinazzo ele coloca, é um ataque já da OTAN com relação contra a Rússia. Tá? Não seria apenas um ataque da Ucrânia, seria um ataque da OTAN mais Ucrânia, mais Estados Unidos contra a Rússia, tá? Que é aquele negócio. Se a gente for analisar o que a OTAN e os países europeus têm feito até agora, restringindo com as sanções, é criar um ambiente de medo, um ambiente de a guerra é inevitável para dentro da Europa, tá? E você está assim amaciando a carne para falar, olha, nós vamos entrar dentro do conflito, tá? Vão se preparando aí, europeu, que nós vamos entrar no conflito. Nós estamos indo. A Rússia malvada está avançando, então nós precisamos salvar a Europa. Então, esse tem sido o ponto-chave e que eu vejo que a OTAN está tentando criar elementos para que a Rússia venha a decretar o estado de guerra e logo em seguida venha a atacar ali as unidades. Eu estou chamando uma guerra total, tá? Que é o início do vídeo, é o risco da Terceira Guerra Mundial. E eu volto a dizer que a gente pode esperar um segundo ataque de mísseis, porque o ataque dentro do plano de desestabilização social dentro da Rússia já é o segundo. Nós tivemos de Krukos, tá, em Moscou, e agora nós estamos assistindo a esse do Daguestão. Tá? Não é o primeiro, é a segunda tentativa. Tá? Então, queira ou não, isso daqui pode ser um elemento desestabilizante. Vamos continuar. A gente vê também pela atitude dos Estados Unidos, que é uma atitude de bastante soberba com relação a isso, que eles estão bastante tranquilos. Essa tranquilidade não é à toa. Eles perceberam efetivamente essa fraqueza por parte da Rússia. Lógico, podem haver circunstâncias intervenientes no caminho, a Rússia pode fazer alguns ataques aí em terra, tomar várias posições da Ucrânia, né? E virar esse jogo. É uma possibilidade, mas ela é bastante remota, porque a mecânica da guerra até agora tem sido uma mecânica lenta para a Rússia. Acontece que quando você faz uma guerra muito lenta, você dá tempo para o inimigo pensar, a verdade é essa. E a Ucrânia, ela pode ter achado aí a sua solução. A gente vai ter que aguardar, né? Ver como é que as coisas vão se desenrolar daqui para frente, quais vão ser as atitudes. Mas se a Rússia não fizer nada, efetivamente vai ser levada ao corner do ringue. O inimigo vai aumentar as apostas nessa vertente. Aí já percebeu que com poucos recursos pode fazer um estrago muito grande, tanto na opinião pública da Rússia quanto na moral internacional. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Você comenta. Ele fala de a Ucrânia com poucos recursos, né? Falávamos nos bastidores que realmente esse sistema Atacams aí, ele é muito caro, né? Exatamente, é um sistema bastante caro e não sabemos exatamente quantos os ucranianos possuem, né? Quanto que os Estados Unidos enviaram para eles, mas dentro dessa probabilidade de derrubadas, né? De cada 5, os russos derrubam 4. Se um estoque de 100 eu estou chutando, viu, pessoal? Eu creio que seja mais ou menos isso. Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas vamos dizer que seja um estoque aí de 100. Digamos que 20 passam. Seria o suficiente para causar um pânico na população, né? Não para frear o ímpeto russo, para destruir sua base industrial e frear o ímpeto vagaroso. Realmente concordo com o comandante que quando uma guerra é muito lenta, os russos já começaram lento, começaram até com o nome de Operação Militar Especial, né, e não alterou isso, mas mais de 600 mil homens
do lado da Rússia já foram para a guerra, né? Devemos lembrar isso, começou com 190 mil, se não estou enganado, 125 mil, uma coisa assim, e a guerra ela vem sendo uma guerra de degradação, né? Os russos estão literalmente moendo as tropas ucranianas e tudo que o Ocidente tem enviado para lá. Porém, isso realmente dá tempo do outro lado pensar e agir, né? Eu fui um grande crítico desses modus operandi russos. Eu acho que, aí a minha opinião, desde o primeiro momento, os russos já deviam ter atacado o palácio de Zelensky, onde eu achava que o Zelensky tivesse, não dá paz para ele. Ah, ele vai se tornar Marte. Dane-se, que vire Marte, né? Os norte-americanos não ligaram se Saddam Hussein ia virar Marte ou não, se o barbudão lá, né, vocês sabem de que eu estou falando, que morou no Afeganistão, ele também não ligaram se ia virar Marte. Então, acho que os russos deveriam ter partido para esse princípio, não da paz, porque em plena guerra, uma coisa absurda, o país sendo bombardeado, o Zelensky recebendo chefes de Estado em Kiev. Isso eu achei um absurdo. Você não viu Saddam Hussein receber chefe de Estado em Bagdá, por exemplo, seria impossível. Tamanho os ataques, né, os bombardeios norte-americanos. Então, nesse sentido, concordo plenamente com o comandante, deveria ser uma guerra mais ágil, partir para uma fase de ataques mais intensos. Apesar que, como volto a dizer o que eu disse lá no começo, os russos fizeram 24 horas de bombardeios, meus amigos, incessantes, inclusive destruindo vários aeródromos que possivelmente poderia receber aí os caças F-16. Ou seja, para mim, isso é uma resposta, só que é uma resposta velada, porque os russos vão falar, isso aqui, se o Putin viesse a público e falasse, esse ataque foi em resposta aos ataques que atingiram aqui o nosso território. Já eu acho que seria o suficiente aí para amenizar os ânimos dentro da Rússia, né? Mas volto a afirmar, fico com a minha opinião inicial, não creio que isso seja esses ataques, até mesmo esses atos, como o Ricardo citou, né, dentro do Crocus City Hall, dentro do Daguestão, parece que os russos estão conseguindo abafar tudo isso, estão conseguindo controlar. É claro que se tornar uma constante, aí o problema vai ser muito grande, né? Mas até o momento não vejo como os russos ser relevante para virar maré aí para o lado dos ucranianos. A questão, por exemplo, o Farinazzi coloca muito a questão da mecânica lenta do conflito, inclusive o Nelson mencionou aqui. O modo de ação ocidental, tá, que a gente tem visto dos últimos anos para cá, que é um modo rápido. Já chega, já bombardeia tudo, tira porrada e bomba para tudo quanto é canto, já enfraquece logo, já entra com grupinhos de operações especiais depois e vai fazendo pequenas operações dentro do teatro de operações. A Rússia não está fazendo isso. A Rússia está agindo diferente. Então, é o modo de que a Rússia vem conduzindo a guerra, a gente vê por outros conflitos, a Rússia mais recentemente entrou, tá? Ela trabalha muito a psique do adversário. Tá? Ela está trabalhando isso, ela avança, trava, ela aprende com o adversário. Tá? Não é diferente, o outro já tiro, porrada e bomba, eu sou superior, então lança tudo que tiver, que está valendo. E o grande problema é que a Ucrânia tinha o mais bem preparado exército de toda a Europa e mesmo assim tomou aí um chocolate por parte da Rússia em 3 meses? 3 meses as forças principais ucranianas já estavam isoladas. Então é assim. E aí, desde então, vem sendo trabalhado lentamente. Então, o que conta aqui é a estratégia. Eu estou vendo aqui muito mais como um trabalho da mecânica lenta trabalhando uma estratégia do que a mecânica rápida que trabalha tiro, porrada e bomba, tiro, porrada e bomba, tiro, porrada e bomba. Então é isso que foi tentado e realmente não surtiu efeito. A gente chama isso, Ricardo, de degradação de força. É isso que você mencionou, né? Os russos estão degradando as forças ucranianas, né? Estão moendo de uma forma lenta e constante. Gente, esse foi o nosso primeiro react, é um piloto e que vai ficar aqui para a posteridade nos anais dos arquivos do Fala Sério Tietê e do Falando Geral. Um abraço a todos, até a próxima. Abraço, meus amigos. Até!